Com exceção da Arca de Noé, nenhuma embarcação é ou foi tão famosa quanto o Titanic. E quando a gente fala do Titanic, duas datas são importantes. A primeira é 1912, o ano da tragédia. A segunda é 1955, o ano de lançamento deste livro, Uma Noite Fatídica, escrito pelo Walter Lord e por muitos considerada a mais importante obra sobre o naufrágio mais famoso da história. E é também sobre ele que a gente conversa neste vídeo. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gessiele Lordes e hoje a gente vai conversar sobre o livro de não ficção que conta a história real sobre o naufrágio mais famoso do mundo, né, que foi o naufrágio do Titanic. Aconteceu em 1912, quando essa embarcação, que eu acho que só perde para a Arca de Noé, né, como a mais conhecida da história, ela parte da Inglaterra com destino a Nova York e acaba colidindo contra um iceberg, matando mais de 1.500 pessoas. Bom, a gente conhece muito essa história por causa do filme, né, do James Cameron, e esse filme ele tem um grande foco ali no romance, né, o casal protagonista é um romance ficcional, então o pano de fundo ali é esse episódio histórico, mas todo o romance que se desenrola ali ele é ficcional. Eu tinha como referência sobre o Titanic apenas aquele filme. Embora seja um caso muito conhecido, que todo mundo já ouviu falar, mesmo quem não assistiu o filme ainda, eu nunca fui atrás de muitos detalhes. Para não dizer que não pesquisei um pouco mais sobre ele, o que me fez rever alguns fatos acerca desse naufrágio foi o caso que a gente teve recentemente daquele pai e aquele filho que foram de submarino, né, até ali os destroços do Titanic e acabaram falecendo, infelizmente, né, uma outra tragédia. Então, nesse contexto, o caso do Titanic veio à tona novamente, mas eu nunca fui muito atrás dos detalhes. E quando eu vi este livro aqui, fiquei muito interessada em saber como realmente aconteceram as coisas, né? Já que é uma história que eu tenho uma referência ficcional tão forte, eu que sou tão interessada em não ficção, preciso conhecer, né, os detalhes desse naufrágio. Então peguei este livro em um sebo, e é óbvio, como eu disse, que eu não esperava aqui que a gente tivesse aquele romance de largada, mas eu esperava uma história extremamente intensa, uma narração, né, porque é não ficção, mas uma narração muito intensa, muito dramática, já estava muito preparada assim para me abalar psicologicamente. Mas esse livro, ele é muito sóbrio. E agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre como é composta essa obra. Bom, a proposta do Walter Lord é narrar os últimos instantes do Titanic. Então, o livro, ele começa alguns momentos antes da colisão contra o iceberg, e a gente vai acompanhando o desenrolar, né, das consequências dessa batida. Só que antes da gente entender o ritmo do desenrolar das coisas, a gente precisa voltar um pouquinho e nos contextualizarmos em relação à fama que o Titanic tinha na época e como as pessoas que estavam a bordo do Titanic e também a comunidade mundial de uma forma geral, ou pelo menos a inglesa e a americana, encaravam o desempenho dessa embarcação. O Titanic era tido como um navio incapaz de afundar. Então existia uma segurança generalizada em relação ao desempenho do Titanic. Isso não era apenas uma propaganda ali da companhia responsável por ele. Era do nível de ter reportagens especializadas em revistas focadas em engenharia náutica. E eles davam, né, vários elogios ao Titanic, dizendo que era uma obra sem precedente. Então não era apenas uma embarcação extremamente luxuosa, porque o Titanic era extremamente luxuoso, mas do ponto de vista da engenharia, ele era um marco histórico, basicamente. E aqui no livro, o Walter Lord, depois que ele narra os instantes ali do naufrágio, ele vai dar esse contexto sobre como o naufrágio do Titanic, ele rompe uma confiança que a comunidade daquela época tinha na tecnologia,
porque era uma tecnologia da época, né? Era um transporte que levava muitas pessoas de uma forma muito glamurosa, né? Porque as famílias que estavam a bordo do Titanic, na maioria, elas eram muito ricas. Então, quando o Titanic afunda, aquilo é um abalo sem precedentes para as pessoas que testemunharam, que viveram naquela época. Daí a gente consegue entender por que não há uma carga dramática tão grande, tão intensa, nesses momentos que são narrados aqui na primeira parte do livro. Porque o autor ele vai descrever mais ou menos o período que foi das 11h30 até umas 2h20 da madrugada. Porque 11h40 o navio ele bate no iceberg e 2h20 então ele afunda completamente. O que acontece? Quando o navio bateu no iceberg, a tripulação, primeiro, que ela tem uma dificuldade de se comunicar, porque o navio ele era gigantesco, tinha vários andares e, enfim, as pessoas estavam super distribuídas, não havia tecnologia como a gente tem hoje, tipo radinhos, esse tipo de coisa. Então, acaba demorando um pouco a comunicação entre a tripulação mesmo, mas os primeiros a analisarem o estrago, tipo o construtor do navio, quem planejou o navio estava a bordo, quando ele entende onde foi a batida e o que aconteceu, onde está entrando água, o compartimento que está sendo afetado, ele já sabia que era impossível o Titanic sair daquela situação. Porque existia um limite, era como se o Titanic ele pudesse ter água até o 4º compartimento e a água entrasse a partir do 5º com essa batida. Então ali ele já sabia que matematicamente era impossível que o Titanic se salvasse. Porém, quando a tripulação começa a comunicar para as pessoas que elas precisam se organizar para uma missão de resgate, as pessoas simplesmente não acreditam. Elas não dão crédito algum. Elas olham para o bote que tem ali de socorro, né, que é onde os que sobreviveram foram resgatados depois, mas elas olham para aquele bote minúsculo perto do Titanic e elas acham impossível que estivessem mais seguras em um bote do que dentro daquele mega navio que era tão conhecido por ser indestrutível. Então a tripulação tem uma dificuldade tremenda de fazer as pessoas entrarem nos botes, principalmente ali perto da batida. No decorrer das coisas, quando a tensão vai aumentando, a própria tripulação muda um pouco a postura, as pessoas vão entrando no bote e quando elas percebem também que a água está entrando efetivamente dentro do Titanic. Mas no começo, quando eles tinham mais tempo para se organizar, eles não conseguem convencer a maioria das pessoas sobre isso. E a confiança que o Titanic não afundaria era tanta que a bordo havia mais de 2.200 pessoas, mas os botes que estavam no Titanic, eles davam para pouco mais de 1.000 pessoas. Então aí é um erro de cálculo gigantesco, né? Porque ninguém se preocupou em providenciar formas de salvar a todos no caso de uma catástrofe como foi a que aconteceu. Bom, e é isso que o Walter Lord ele vai reconstituir aqui, é quase que um minuto a minuto, então tem um cruzamento enorme de informações, os diálogos aqui ele tenta reconstruir com o máximo de veracidade, e depois, no fim do livro, a gente tem um pós-fácil aqui onde ele vai comentar um pouco sobre como foi esse trabalho de coleta das informações, como é difícil entrevistar pessoas tanto tempo depois, porque o naufrágio foi em 1912, ele lança o livro em 1955, então ele conversou com um grupo já bastante idoso, e daí tem toda aquela série de fatores que interferem na memória. Como a gente falou recentemente aqui no canal sobre o livro que fala do incêndio ali no circo em Niterói, o autor lá, o Mauro Ventura, teve a mesma dificuldade, né, que foi entrevistar pessoas muito idosas, e não apenas idosas, mas também traumatizadas, né, falar sobre o episódio que certamente foi o mais marcante e negativo da vida delas. Enfim, como eu ia falando, então, o Walter Lord ele vai reconstituindo esse minuto a minuto, e o que chama a atenção, pelo menos para mim, é algo que no filme eu não tinha destacado tanto, até porque o filme eu assisti muitos anos atrás, eu assisti apenas uma vez, embora a gente veja trechos dele o tempo todo pipocando na internet, de forma completa eu tinha assistido apenas uma vez.
Então, quando eu fui ler este livro, o filme era uma lembrança bem antiga. Eu tinha basicamente a imagem ali do Leonardo DiCaprio, né, tentando subir naquele pedaço de madeira que ele salva a mocinha e tal. Mas o fato é que aqui no livro a gente consegue ver muito claramente a distinção de tratamento entre as classes que estavam ali no Titanic. Existia a primeira classe, a segunda e a terceira. E foi curioso que até na forma como os passageiros são informados sobre o naufrágio, teve essa distinção de tratamento. Então, na primeira classe, a tripulação ia lá, dava batidinhas, aguardava, falava com toda a pompa, né, que eles tinham que se remover até o saguão, vestir o colete, porque tinha acontecido uma situação e tudo mais. Na terceira classe, a galera foi com o pé na porta, literalmente, invadindo os quartos, arrastando todo mundo para fora à força. Foi assim, um auê. Tanto que essa questão da diferença das classes ali, ela também gerou episódios até diplomáticos depois do resgate, porque os representantes da Itália se sentiram ofendidos com algumas notícias que saíram depois, acusando os italianos. Então, o pós-naufrágio, a repercussão também teve várias questões ali que envolveram essa diferenciação de classes. Uma coisa interessante que o Walter Lord traz aqui também é que, além dessa ruptura na confiança da tecnologia da época, o Titanic ele marcou o fim de vários comportamentos que, segundo ele, não se repetiriam jamais. O primeiro deles foi o cavalheirismo que muitos demonstraram ali dentro. Porque como havia poucos botes, a ordem era que, primeiro, mulheres e crianças fossem salvas. E daí teve muitos homens que realmente respeitaram isso, prezaram primeiro pela vida de mulheres e crianças, embora nem todos, tá? E daí, aqui também tem uma observação, porque depois eles fizeram o cálculo de quantas crianças e mulheres se salvaram de cada uma das classes e perceberam que na terceira classe esse número foi muito menor do que realmente deveria. Então não foi proporcionalmente justo. A primeira classe foi extremamente favorecida. E isso eu acho que também é algo que a gente vê no filme, né? Depois que eu li, eu revi o filme e eu consegui perceber ali quando o pessoal da terceira classe fica preso, eles fazem uma contenção de pessoas, e eu acho que foi tentando retratar isso também. Mas o fato é que o Walter Lord vai dizer que esse cavalheirismo, ele deixa de existir também essa valorização do luxo, essa concentração de renda tão exibicionista. Porque a bordo do Titanic a gente tinha famílias inglesas tão ricas, que elas tinham quase 20 empregados ao seu dispor. Então não é que elas foram com uma malinha ali e habitaram uma suíte normal. Elas basicamente reproduziram uma casa ali dentro. Elas tinham serviçais o tempo inteiro, né? Elas levavam joias caríssimas, obras de arte caríssimas. Então ele diz que a gente ter acesso a esse tipo de manifestação da riqueza é algo que não seria visto novamente depois do naufrágio do Titanic. E a gente precisa lembrar que o Titanic afunda em 1912. E em 1914 já começa a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918. Então é um pré-guerra, basicamente, ali, que a gente tem os... É como se o Titanic fosse marcar os últimos bons instantes do mundo, mais ou menos. E quando as pessoas percebem que realmente elas precisam fugir, elas precisam se salvar, daí realmente começa um grande tumulto ali, porque tem poucos botes, as pessoas estão no empurra-empurra, tem homens tentando ocupar lugares de mulheres, embora, como eu disse, alguns tenham sido muito cavalheiros, alguns estavam desesperados. E daí eu acho que entra a pergunta que mais habita a mente de leitores que leem livros de não ficção que retratam essas histórias de sobrevivência, que é: o que eu faria? Porque enquanto eu estava lendo, muitas vezes eu julguei aquelas pessoas, eu, assim, abominei a atitude de algumas delas,
Mas, imediatamente depois, entra aquela pergunta, mas o que eu faria se eu estivesse no lugar delas? Porque quando o Titanic ele realmente afunda, a gente tem um outro momento aqui no livro que eu acho que eu gostei ainda mais do que os instantes finais do Titanic, que é o comportamento das pessoas nos botes. Nos botes se revelaram muitos comportamentos que são típicos dessas situações extremas, né? Só que daí a gente tem um ponto muito delicado que é as pessoas precisavam se controlar porque elas estavam cercadas por uma água geladíssima. Era menos 2 graus na água, de madrugada, sem qualquer tipo de iluminação. E tinha comportamentos ali diversos. Tinha gente bêbada, tinha gente histérica, tinha gente desesperada porque se separou da família, principalmente as mulheres, né, que deixaram os homens para trás. Tinha gente que queria voltar, porque quando os botes eles foram se afastando de Titanic, as pessoas que não conseguiram bote, que ficaram na água, elas ficavam gritando por socorro. E tinha gente nos botes que queria voltar para tentar salvar outras pessoas. Mas nesses mesmos botes tinha gente que não queria voltar, porque eles sabiam que se eles chegassem perto daquela massa de pessoas ali pedindo socorro, era muito fácil que o bote virasse, porque todo mundo ia se jogar, né, pra cima do bote, ele não ia aguentar o peso, no fim ninguém ia se salvar. E daí vem aquela pergunta realmente, né, o que eu faria? Será que eu voltaria? Ou será que eu ia focar na minha salvação, né, prezar pela minha vida, pelo meu resgate? E eu acho que essa parte de a gente analisar o comportamento humano é sempre algo interessante nesse tipo de história. Por exemplo, tinha um senhor ali da alta sociedade, da primeira classe, extremamente rico, ele tinha o seu lacaio, e ele se negou a usar o colete salva-vidas. Ele disse, se eu tiver que morrer, eu vou morrer digno, bem vestido. Então ele se nega a usar o colete. Teve gente que voltou para a cabine para pegar as joias. Teve um rapaz que ele se disfarçou de mulher, colocou um chale sobre a cabeça para ir entre as mulheres no salvamento. Então esse tipo de atitude que parece tão pequena ali no meio daquela confusão toda revela tanto sobre as pessoas, né? E eu acho que isso também é interessante nesse tipo de leitura. E nos botes também acontece uma pequena história paralela que me chamou bastante atenção, por 2 motivos. Primeiro, porque é uma história um pouco mais desenvolvida do que as outras pessoas que são mencionadas aqui no livro. Como eu disse, o Walter Lord, ele cruza muitas informações, ele não tem assim uma base extremamente confiável, consistente para explorar. É tudo a partir dos relatos dos sobreviventes, mas ali nos botes acontece algo que me chamou a atenção também, porque mostra essa questão da honra entre alguns sobreviventes. Tem um momento em que um bote, ele tá danificado e ele tá ali correndo risco, né, de afundar também. E tem um rapaz aqui da tripulação que ele vai conduzir as pessoas desse bote, tentando manter elas vivas, né? E como ele faz isso? Ele coloca elas de pé e começa a organizar um movimento. Elas tinham que se balançar dentro do bote para ir equilibrando ele, né? E ele faz isso de uma forma muito, assim, centrada, num momento em que todo mundo estava desesperado. E ali ele manifestou a sua liderança, né? Se ele não tivesse feito isso, certamente muitas pessoas mais teriam morrido, porque aquele bote não teria chegado até o navio que salvou eles. Então ele faz isso, e também me chamou a atenção que quando o pessoal tá fazendo esse movimento, tinha uma hora que eles gritavam, eles davam tipo um grito ali quando eles acabavam o movimento, acho que para demarcar o movimento. E ele também diz para eles que eles não podem gritar porque eles têm que preservar as suas forças. Então isso mostra como ele teve uma frieza assim de pensar e ser muito racional em um momento em que as pessoas estavam com sentimentos da flor da pele. Então foi uma pequena história paralela que me chamou bastante atenção. E também teve outros casos aqui, como por exemplo, um dos tripulantes que ele volta com um bote para salvar mais pessoas, porque os botes, além de não serem em número suficiente para salvar a todos, eles foram lançados ao mar
com um número insuficiente, ou seja, eles ainda tinham capacidade para ter mais pessoas, mas eles iam às vezes com menos da metade da capacidade, né? Eles foram para o mar. Então, muitos deles poderiam realmente ter voltado e ter salvado mais algumas pessoas, se a gente pensar apenas nessa questão da capacidade. Então, para mim, o que esse livro traz de mais precioso, pelo menos em relação à visão que eu tinha desse episódio, é justamente esses desdobramentos a partir do naufrágio. Tanto no pós-imediato, ali com aquela situação das pessoas nos botes, quanto nesse contexto do mundo mesmo, na forma como o mundo ficou abalado com aquilo. E uma análise legal que esse livro traz também é sobre os atributos que essa história tem que constitui uma história ficcional muito bem construída, mas que aconteceram na vida real. Eu acho que um dos fatos mais curiosos, que eu não fazia a mínima ideia que tinha sido assim, é que 14 anos antes do naufrágio do Titanic, um escritor bem pouco conhecido lançou um livro sobre o naufrágio de uma embarcação chamada Titã, que foi exatamente assim, uma embarcação extremamente luxuosa, com várias pessoas ricas, que bate em um iceberg e afunda. Então essa é uma coincidência muito, muito singular, né, para dizer o mínimo. E depois tem outros fatores que foram sendo investigados e que mostram como o naufrágio do Titanic foi cercado de ironias, de tristes coincidências e de acasos que culminaram em tantas mortes. Por exemplo, o fato de que o Titanic estava pedindo socorro para um barco que estava a cerca de 30 quilômetros deles e esse barco ignora esses pedidos de socorro. Se esse barco tivesse ajudado, certamente o número de vítimas teria sido bem menor, porque as vítimas elas ficam muito tempo na água gelada aguardando o resgate. E esse resgate vem de uma outra embarcação que estava bem mais longe, mas que muda sua rota para salvar o Titanic. Então é como se a gente tivesse um vilão e um mocinho nessa história. Porque as pessoas que foram resgatadas, elas foram a bordo desse navio. Elas certamente não teriam aguentado ficar à deriva em uma madrugada tão gelada. Elas teriam morrido de hipotermia. Mas este navio, que muda a sua rota e vai a toda velocidade ao encontro do Titanic ou ao encontro dos sobreviventes, foi o grande salvador daquelas pessoas, né, que conseguiram ser resgatadas. E tem um outro aspecto que também que a gente pode pensar sobre, que é o fato de ser uma embarcação extremamente luxuosa, que se diz imponente, que é tida como um grande feito do homem, e ela se rende a um gelo, né, um pedaço de gelo. Então é como se fosse a riqueza contra a natureza, mais ou menos assim, né? A soberba, a arrogância contra o fluxo natural da vida. Então esse é um aspecto que também faz da história do Titanic uma história com um apelo muito, muito forte, assim, como se fosse uma história ficcional, né? E a cena do naufrágio certamente foi, para mim, a mais impactante dessa descrição da primeira parte, porque a gente consegue sentir aquele frio cortante estando a bordo de um bote com água gelada até as canelas, né, porque tinha um pouco de água dentro dos botes também, então a sensação de frio ela não passava nunca, e eles remando desesperados para se afastarem do Titanic, porque imaginem uma coisa assim sendo engolida por uma grande quantidade de água, gera ali uma força, né, que podia sugar tudo que estivesse perto, então eles remavam desesperados para se afastar do Titanic, e quando o Titanic ele é realmente engolido, que é bem como mostra no filme ali, né, o Titanic ele quebra e uma parte dele é sugada assim por último, eles dizem que é como se a natureza estivesse fazendo um barulho ensurdecedor de engolir alguma coisa muito grande, então tu consegue assim sentir aquilo, foi uma cena para mim muito sensorial, foi a que mais me marcou de tudo ali, porque também é quando aquelas pessoas que estavam 2 horas antes a bordo de um navio tão imponente, elas veem ele simplesmente sumir. Ele não existe mais e só resta a escuridão do céu e do mar imenso diante delas. Então é uma cena muito, embora objetiva, é uma cena muito marcante aqui dessa parte do livro.
Como eu disse, não é uma obra tão dramática, assim, pelo menos perto de outros livros que eu já li de não ficção, de casos como esse. Eu achei ela uma leitura, assim, do ponto de vista da sensibilidade, bem tranquila de se encarar, sem contar que ela traz vários aspectos, várias curiosidades sobre esse caso ou que tem relação com ele, que de outra forma eu acho que eu não conheceria. Então vale muito a pena a leitura. Uma Noite Fatídica, do Walter Lorde, fica aí a recomendação. Esse foi um dos livros que eu separei para minha meta dos 6 livros para 2026. Gostei bastante e recomendo para todo mundo que é fã do Titanic e também de histórias marítimas, né? Eu sei que é um outro nicho aí, eu gosto muito também de histórias que se passam no mar. Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. A gente se vê nas próximas resenhas. Um abraço e até mais!